Olá, bem-vindos de volta a este canal. Hoje quero-vos falar acerca do perdão, ou melhor, acerca dos mitos que envolvem o perdão. Será que perdoar é esquecer? Será que eu perdoo uma vez e está perdoado? Significa que quando eu esqueci eu perdoei, ou devo perdoar 70 vezes 7, como a Bíblia diz? Se queres aprender sobre os mitos acerca do perdão, então escuta, fica por aqui. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz o seguinte: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, conseguimos perceber claramente que o ADN de Deus é o perdão. A Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que devemos perdoar o nosso próximo, aquele que nos ofende, da mesma forma como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, não há dúvida nenhuma, o perdão faz parte do ADN do cristão. Sim, devemos perdoar. Mas vamos à questão dos mitos, porque se não entender muitas vezes aquilo que nos é dito em relação ao perdão, é a mesma coisa que ficar preso em sentimentos, em lembranças do passado, que muitas vezes nos impedem de viver uma vida como Deus tem preparado para nós. Vamos aos mitos. Mito número 1. Perdoar é esquecer. Parece que para perdoar é necessário esquecer? Ou será que quando eu esqueço é porque eu perdoei? Não é bem assim. Perdoar não é esquecer. Perdoar é relembrar muitas vezes a ofensa que nos foi feita sem que ela produza novamente dor e sofrimento. Sabes, meu amigo, Deus não te deu uma amnésia, Deus deu-te uma memória. E contrariamente àquilo que muitas vezes eu ouvi até na igreja, que perdoar é esquecer, Deus deu-te uma memória como mecanismo de proteção. Porquê? Porque se eu esquecesse, provavelmente eu iria fazer os mesmos erros, ter as mesmas atitudes, e isso iria produzir novamente, fruto do meu esquecimento, as mesmas atitudes e os mesmos relacionamentos que produziram em mim dor e sofrimento. Então, Deus não quer que tu te esqueças da ofensa. O que Deus quer é que tu, quando te lembrares da ofensa, quando a ofensa vier até ti, tenhas a capacidade de falar dela, de relembrar sem dor e sem sofrimento, sem ressentimentos para quem te ofendeu ou para quem de alguma forma te magoou. Deverias pensar e lembrar que a memória que Deus te deu serve como mecanismo de proteção. Então, ouve bem aquilo que eu te vou dizer. O perdão não significa que não vamos lembrar aquilo que aconteceu, mas sim que mudamos aquilo que sentimos em relação ao que nos aconteceu. Isso sim é perdão. Ok? Então, meu amigo, perdoar não é esquecer. Perdoar é muitas vezes relembrar sem que isso traga novamente dor e sofrimento. Mito número 2. Cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Se fosse assim, seria fácil. Perdoávamos uma vez, os sentimentos de dor e sofrimento iam embora, tudo ficava bem. Mas sabem, muitas vezes é necessário libertar perdão e verbalizar o perdão. Às vezes nas nossas orações dizer: Senhor, ajuda-me. Não quero que a ofensa que me fizeram, Senhor, me prenda, me condicione. Sabes, não permitas que os teus sentimentos te façam refém de uma ofensa de alguém. Tu precisas ser livre. Mas para ser verdadeiramente livre, muitas vezes é preciso voltar a perdoar, às vezes que forem necessárias, para que, quando nos lembrarmos dessas ofensas, elas não produzam mais dor nem sofrimento. Então, contrariamente àquilo que dizem, não perdoamos uma vez e está esquecido. Não perdoamos uma vez e a ofensa fica. Às vezes é necessário voltar a pedir perdão, a libertar perdão. Mito número 3. Pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Uau! As pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Será que talvez nós não tenhamos entendido ainda que também nós falhamos N vezes, falhamos muitas vezes. Ainda assim, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, perdoou-nos de todas essas vezes. E às vezes insistimos no pecado, às vezes insistimos nas falhas, insistimos nos erros. E sabem, Deus perdoa-nos as vezes que forem necessárias. E Deus quer restaurar-nos as vezes que forem necessárias. E sabem, quem somos nós para negar perdão a alguém? Deveríamos perceber, em primeiro lugar, deveríamos perceber uma coisa. Quando nós libertamos perdão sobre a vida de uma pessoa, em relação à ofensa que nos foi feita, de facto, quem fica livre somos nós próprios. Porque nós não permitimos que a ofensa que essa pessoa nos fez nos continue a aprisionar. Ficamos livres da opressão, da falta de perdão. Ficamos livres dos sentimentos que muitas vezes nos minam, nos corroem por dentro. Então, devemos também sim perdoar as vezes que forem necessárias. Alguns podem dizer: então pastor, mas quantas vezes é que eu tenho que perdoar?
A Bíblia diz que eu tenho que perdoar 7, Jesus diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Tu tens que perdoar as vezes que forem necessárias. Sabe porquê? Porque nós não somos juízes de ninguém, não estamos em posição de julgar quem quer que seja e não estamos em posição de impedir que a outra pessoa vá e seja livre e impedir que nós próprios sejamos livres pela falta de perdão. Da mesma forma que tu não precisas ser perdoado, às vezes que erras e que falhas, também devemos fazer o mesmo. Libertar perdão sobre a vida da outra pessoa, às vezes que forem necessárias. Ok? Talvez nós tenhamos esquecido, mas também nós precisamos de perdão. Então vamos perdoar e ser felizes. Mito número 4. Perdoar significa ser amigo da pessoa que nos ofendeu. O que não é verdade. O facto de tu perdoares não te põe em relacionamento com essa pessoa. O facto de perdoares uma pessoa não significa que passas a ser o amigo íntimo dessa pessoa. Tu podes até fazê-lo, tu podes até querer fazê-lo, mas é uma opção tua, não é uma obrigação. Porque quando tu perdoas, não significa que passas a ser amigo íntimo dessa pessoa. Simplesmente significa que perdoaste a ofensa que foi cometida e provavelmente cada um segue o seu caminho. Por exemplo, imagina um colega de trabalho que a nível profissional falhou para contigo. Tu sentiste ofendido porque ele falhou contigo a nível profissional, mas porque tu és cristão, o que é que tu fazes? Tu simplesmente libertas perdão. Ou seja, ele segue a sua vida, tu segues a tua, mas não significa que passaram a ser os amigos íntimos, os melhores amigos. Não, cada um segue a sua vida. Ou, imagina tu que tu vais na estrada a conduzir o teu automóvel e do outro lado, na outra mão, vem um condutor que vem embriagado e ele acaba por virar na tua direção, vai bater no teu carro, faz com que talvez um teu qualquer familiar tenha que ir parar ao hospital, fique nos cuidados intensivos. Ok, a dor é muita, o sofrimento é bastante. O facto de tu vires a perdoar essa pessoa, que até pode, por causa desse acidente, ter feito com que tenhas perdido um familiar e ele tenha morrido, não significa, pelo facto de perdoares esse condutor embriagado, que te vais relacionar com ele. Não, significa que tu és livre para continuar a viver a tua vida sem impedir que essa pessoa siga a vida dela. Então, tu podes perdoar quem te ofendeu, mas não significa que tens de relacionar com essa pessoa. Ok? Não guardes rancor de ninguém, não guardes sentimentos no teu coração contra essa pessoa, não. Liberta perdão, ser livre, mas segue a tua vida. Ok? Mito número 5. Para perdoar é necessário que o outro peça desculpa. O que também não é verdade. O facto que tu podes perdoar sem que a outra pessoa alguma vez tenha pedido desculpa daquilo que te fez. Há quem ache que não podemos perdoar se o outro não pedir desculpa e diz, mas como é que eu vou perdoar alguém se outra pessoa não pedir desculpa? Eu não posso perdoar quem não pede desculpa. Sim, tu podes. Porque o perdão não depende da atitude da outra pessoa, depende da tua atitude. E é a tua atitude de libertar perdão porque tu queres ser livre, é a tua atitude de libertar o perdão que te leva realmente a viver toda a vida que Deus tem preparada para ti. Talvez tu nunca tenhas a oportunidade de ouvir a outra pessoa pedir desculpa. Primeiro, porque talvez essa pessoa não queira pedir desculpa e tu não vais permitir que o facto da outra pessoa não querer pedir desculpa te impeça de seres livre e de libertares, de aliviar a tua alma da falta de perdão. Percebes aquilo que eu estou a dizer? Então, tu podes perdoar sem que a outra pessoa te peça desculpa. Muitas vezes há familiares que partiram e não houve possibilidade de esclarecer algumas coisas. Mas tu não vais permitir que a falta de oportunidade em teres libertado perdão sobre aquela pessoa te impeça de seres livre. Perdoa, ok? Ouve aquilo que eu te vou dizer. O ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Porque a outra pessoa pode nunca se arrepender. Mas sim, tu perdoas porque tu queres ser livre. A falta de perdão é como se tu carregasses a outra pessoa em cima de ti. Quando tu libertas perdão, quando tu verbalizas perdão, quando tu libertas o perdão sobre essa pessoa, é como se a pessoa saísse de cima das tuas costas e tu ficas aliviado. Então, o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa, não. Simplesmente tu perdoas. Porquê? Porque tu queres ser livre para avançar com a tua vida. Ok? Então perdoa. Mito número 6. Perdoar é alguma coisa que eu tenho que fazer sozinho. Não é verdade. Às vezes consegues fazer sozinho, mas às vezes a ofensa que nos fizeram foi tão grande, foi tão profunda, a dor e a angústia e as lágrimas que caíram foi de tal forma tão intensas que muitas vezes nós não conseguimos ultrapassar a ofensa sozinhos. Precisamos que alguém ore por nós.
Precisamos que alguém ministre sobre a nossa vida. Então, se não estás a conseguir ultrapassar a ofensa que te fizeram e não estás a conseguir libertar perdão, deixa-me dar-te um conselho. Procura a ajuda do teu pastor. Procura a ajuda do teu líder. Procura a ajuda de alguém que tu sabes que é capaz. De alguém que não te vai julgar. De alguém que não vai apontar o teu erro. De alguém que não te vai condenar. E de alguém que não vai expor a tua vida. E que não vai fazer da tua vida alguma coisa pública. Às vezes é difícil ultrapassar sozinhos. Por isso é que a Bíblia diz para nós procurarmos ajuda, para não estarmos sós. Então, se estás a passar por um processo onde te é difícil perdoar, procura ajuda, porque é mais fácil com alguém. Procura ajuda e não fiques sozinho a sofrer. Deus não quer que tu sofras. Deus não quer que te sintas sozinho. Deus não quer que tu passes por este processo de restauração completamente abandonado e à deriva na vida. Procura a ajuda de alguém. E não permitas que a falta de perdão te condicione, te amarre ao passado, te prenda e te impeça de viver a vida. Mas também não permitas que os mitos que muitas vezes disseram, em que é preciso esquecer, em que temos que perdoar o outro só quando o pede desculpa. Não permitas que todos esses que todos esses mitos que eu tenho estado a falar te condicionem. Perdoa, se livre e viva a vida que Deus te preparou para ti.